a situação de... Tá tudo gravando aí? Já tá gravando? Já tá gravando. Tá. Então, voltando. E a gente falando sobre talentos, né, a gente começa a observar que nós dentro das empresas, falando de uma forma de muitas culturas, culturas regionais, outra, culturas de geração e também de culturas organizacionais. Silêncio no set. Opa! 3, 2, 1, gravando! Agora sim, então, em definitivo, tenho a alegria e o prazer de estar aqui com você, conectado já no nosso primeiro podcast, Pod Prof. E é aqui nessa questão, nessa pergunta, nessas provocações que nós vamos fazer ao longo de todas as edições, um programa por mês, você vai ter aí a oportunidade de entender de mais diversos níveis da área de conhecimento em negócios, pessoas, estratégias, processos, projetos, transformação digital e muito mais aqui no Pod Prof. Aquelas perguntas muitas vezes que a gente recebe em sala de aula que fica lá ilhado naquele momento, naquela reflexão com os alunos em sala de aula. Hoje, nesse podcast, o nosso objetivo é exatamente esse: trazer para você esse acesso a perguntas tão relevantes, tão pertinentes e interessantes no meio acadêmico e também corporativo, porque também nós estamos aí de frente de muitos executivos e empresários, líderes que têm as suas perguntas, têm os seus questionamentos por várias áreas do conhecimento. Para isso, nós vamos trazer esses questionamentos para você também entender quais seriam os melhores caminhos, as respostas para chegar nos objetivos traçados frente às reflexões que nós vamos falar aqui nesse Pod Prof. E para isso, eu tenho a alegria e o prazer já de estar aqui na presença de dois grandes amigos, profissionais altamente qualificados e gabaritados, não só no Brasil, mas também no exterior. E comigo, nesse momento, nesse nosso primeiro Pod Prof, eu tenho aqui a alegria de apresentar Maurício, grande amigo, professor Maurício, da FGV, IBMEC, também diretor da Pacto RH, e Márcio Silva também, um grande amigo aí, também como professor e orientador em coach executivo em várias empresas do país, e também traz aí um tema bem interessante para todos nós a cada ano, que é o Desafiando Gigantes, grandes nomes internacionais, por meio do seu Instituto de Treinamento e Desenvolvimento. Muito obrigado por vocês estarem aqui, meus amigos, sejam muito bem-vindos, sintam-se aí abraçados, é uma alegria a gente estar aqui nesse momento, e vamos fazer essas perguntas, né, nesse momento nosso aqui, o do Pod Prof, né? E aí, a questão, a gente estava falando aqui antes de fazer aqui ao vivo, entrar oficialmente no nosso momento, falando sobre talentos, né? Essa questão que nós temos dessa diversidade dentro das organizações e dentro também de vários níveis organizacionais por meio das suas culturas. Nós estamos falando aqui, o foco do nosso bate-papo hoje é comunicação e também uma liderança inspiradora. Então, como que esse talento, né? Falando já dessa questão, vou começar aqui pela ordem alfabética, tá, Maurício? Vamos começar pelo Márcio aqui e depois a gente engrena, todo mundo fala junto ao mesmo tempo, tá bem? Então, essa liderança inspiradora dentro dessa diversidade de talentos, como o líder ele pode canalizar essas energias, Márcio, dentro da sua equipe, respeitando principalmente, né, a individualidade de cada um. Sim. É como o nome diz, né? Eu gosto muito do termo liderança inspiradora. Eu até liderançainspiradora.com.br, inclusive eu peguei esse há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, esse domínio, né? Porque você não foi a primeira, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre liderança inspiradora, a conversar, falar sobre isso, né? Sim. No Brasil. E por que eu gosto muito do lance da inspiração, ou da liderança inspiradora? Porque é o que eu acredito. A única forma que você tem que fazer para liderar as pessoas são inspirando as pessoas. Né? O líder tem que inspirar as pessoas. E quando você está colocando esse lance da várias, né, idades, né, gerações, cultura, todo mundo ali junto, onde o Brasil, eu acho que ele tem uma vantagem competitiva muito forte, porque nós temos isso quase no nosso DNA, né? Eu, por exemplo, sou descendente de índio, português, holandês, né? E, enfim, outras coisas que devem se puxar a árvore genealógica, então, tem assim, mais coisas por aí. E nós somos assim, e você for ver, pelos nossos traços, a gente olha pra gente assim, a gente tem mais ou menos
essa mesma informação, né? Então, nós sabemos como lidar com isso já. Então, hoje, o líder tem que fazer o seguinte, tem que deixar isso aflorar. Tornar o mais natural possível. Essa miscigenação que a gente tem, essa interface com várias gerações e várias culturas, deixar fluir. E ele vai inspirar as pessoas, né, a fazer isso, do que querer muitas vezes ali mandando, né, ou conduzindo uma coisa, como é muito comum às vezes a gente querer colocar. Eu sempre falo assim, que a gente às vezes, se nós não questionarmos, não fazemos somente perguntas, a gente, entre nós e um macaco de circo, não vai fazer muita diferença. O que eu quero dizer com isso? A gente vai estar sendo adestrado, achando que aquilo é a forma de fazer uma coisa. E eu não pergunto, né? Não introduzo em mim as coisas que eu próprio acredito, não coloco em prática, não abro a oportunidade de errar, né? Não me levo a sério demais, me coloco em grandes situações que eu vou estar criando uma barreira de inspirar as pessoas, né? E eu totalmente o contrário. Quando eu estou aberto a isso, né? Eu vou de fato inspirar as pessoas. Quando eu mostro que sou mais humano, né? Eu sou uma pessoa, né, que estou aqui na frente como liderando, mas eu não sou melhor que ninguém, né? Eu tenho, na verdade, mais responsabilidades, tal, coisa e tal. Isso é uma maneira de você agregar as gerações. É um caminho que tem que ser observado. Sensacional, Maurício. E aí nessa questão da comunicação, né? O Márcio falou dos porquês aí, a pergunta, né? E a comunicação, muitas vezes a gente sabe que quem domina a comunicação não é quem fala mais, é quem ouve bastante. Como que esse líder ele pode também fazer balizar tudo isso dentro dessa questão da comunicação, perguntas e tudo mais? Pegando até um gancho aqui do que o Márcio disse, talvez o que eu vejo hoje muito nas empresas são os líderes tão preocupados com foco nos resultados, né, e dedicando pouco tempo aos seus liderados, ao desenvolvimento dos seus liderados, e por vezes, né, na agitação, na correria ali, por estar querendo gerar o resultado, a gente peca na comunicação, né? Então eu imagino que a pessoa entendeu, né? Me dou por satisfeito nesse sentido, e depois, como a gente não checa esse entendimento, né? A gente percebe um retrabalho, percebe que as coisas não saem de uma forma correta. Então a gente precisa entender primeiro com quem estamos falando, né? Que nível de comunicação que eu tenho que exercitar com essa pessoa, porque às vezes eu tenho pessoas que 2, 3 palavras bastam, a pessoa já entendeu. Outras eu tenho que entrar no nível de detalhe muito maior. Perfeito. Então o líder precisa estar muito atento a essas questões, que isso é que vai determinar, né, o sucesso tanto do que ele está passando para os seus liderados, como a execução da própria tarefa. Perfeito. E aí a gente tem a questão, aí já vai aquela pergunta do em sala de aula, né, os alunos? Pode, prof, né? E aí? Qual que seria a questão, né? Recentemente estava ministrando um treinamento numa empresa e eu entrei, a gente faz era virtual, a gente faz aquelas salas, né, breaking rooms, entrando nas salas lá de individual, aí um dos participantes era em compra, numa empresa, falou assim, isso aí que ele está falando, quer dizer, é o que eu estava falando, né? Pode ser, quero ver ele me dar exemplo de empresa, porque aqui, ó, eu estou participando do treinamento, eu tenho que preencher aqui o formulário que a empresa me pediu, eu estou com o computador ligado aqui respondendo e-mail, estou respondendo o WhatsApp da minha equipe, e aí a empresa pede para eu participar desse treinamento, eu tenho que estar aqui envolvido, prestando atenção ali, eu estou com fone aqui, mas eu estou tendo que fazer 1001 coisas, e aí, né? Aí eu entrei lá, a gente conversou e mostrei para ele algumas empresas, né, que estão muito à frente nesse sentido, porque é uma evolução, é uma transformação realmente que a empresa precisa ter quando coloca um profissional no tempo ali, né, que tem que ser produtivo aquele tempo. E aí a pergunta é a seguinte, né? Você trouxe muito bem esse tema e eu deixo para os dois aí. Agora não tem mais ordem alfabética, não. Quem quiser pegar a bola aí e jogar para cima. Resultados ou pessoas? Resultados ou pessoas? São feitos por pessoas. Então sempre pessoas têm que vir em primeiro lugar. Não tem resultados sem pessoas. Então tem sempre o cuidado das pessoas. Eu digo que, né, dentro de... Eu sempre faço também uma provocação nas minhas aulas, né? Por que o empresário contrata um profissional, né? Okay. Porque o empresário ele tem um problema a ser resolvido.
né? Então, quer dizer, na medida que eu tenho uma empresa, a empresa vai crescendo, eu não dou mais conta de todos os afazeres, surge ali um problema, eu preciso trazer alguém para me ajudar nesse sentido. Então, quer dizer, se isso é uma verdade, todos nós precisamos entender que, independente da área, da empresa, do porte, do ramo, todos nós estamos ali para resolver problemas. E a razão da empresa é gerar resultado, é gerar o lucro. Então, eu entendo, né, meu pensamento é que a gente tem que focar sempre no resultado, mas o que pecam, né, o que muitos líderes pecam é não dedicar tempo aos seus liderados. Né? Então eu falo, o ponteirinho tem que estar sempre mirando ali para o resultado, porque se a empresa não gerar o resultado, né, não vai se sustentar. Certo. Mas é importante isso que o Márcio falou, quer dizer, eu sozinho não vou conquistar nada, só vou conquistar por meio das pessoas. Né? Então, cabe a mim, e é uma coisa que a gente está até falando aqui um pouquinho fora dos bastidores, o quanto eu me permito me tirar, né, apertar o botãozinho, tirar minha vida um pouco desse piloto automático. Né? E é nessa hora, quando eu saio dessa agitação, dessa correria do dia a dia, é onde eu vou dedicar tempo para os meus liderados, entender as necessidades, competências, enfim. Eu enxergo mais ou menos... Enxergo não, eu entendo dessa maneira. Interessante que você comenta, né, Maurício? A empresa precisa sobreviver, né? Ela precisa dos resultados, com toda certeza, nesse sentido também. E a gente vê muitos líderes olhando a questão, ele fica muito focado no operacional, né? É difícil ele sair do operacional, trazendo esse exemplo também, né? Porque é uma realidade que os líderes, a gente está vendo as empresas, os processos sendo automatizados, excelente, RPA, Robotic Process Automation, legal. Os modelos de negócio sendo ajustados, experiência do cliente sendo, né, se organizando, se também montando estratégias. Só que a mentalidade do líder, ele ainda está focado no operacional, porque ele quer colocar, ele quer preencher, bater aquele famoso botão ali na tecla e tudo mais, para que ele possa ainda fazer. E aí a grande reflexão, quando ele não está olhando a gestão, porque ele tem que ter um olhar de cima, né? Ele acaba não conseguindo coordenar aquele time como um todo. Porque se ele não está olhando, quem está olhando? E aí, o que esse líder pode ser reorientado? Vamos supor, nós estamos falando aqui de uma realidade de muitas empresas familiares, né, gente? Mais de 80% das nossas empresas são empresas que não têm um porte de uma multinacional. Muitas vezes as estruturas de processos não estão bem delineadas, outras sim, um pouco mais avançadas, mas vamos pensar naquele empreendedor, né, dentro dessa questão da autogestão que o Maurício trouxe. Como esse líder, ele pode ser vamos colocar dentro da expertise de todos nós aqui, como self-coach. E aí? Eu arrisco a dizer, ainda complementando, né, você comentou, os líderes estão envolvidos no operacional. Não só no operacional, os líderes acabam estando, né, tão envolvidos nas urgências, nos problemas do dia a dia, né, que isso compromete todo o planejamento que às vezes a gente nem faz, né? A pessoa chega, já começa a trabalhar, nem pensa no que vai fazer ali no dia a dia, e aí vão surgindo os problemas, as urgências. Então, quer dizer, vão tomando conta da rotina. Vão tomando conta, e aí você vai piscar o olho, já acabou o dia, né? Eu não consegui nem fazer as atividades que eram importantes para mim, que eu tinha planejado, que dirá então dar atenção aos liderados. Esse é uma grande dor dentro das empresas. E como capacitar essa liderança, Márcio? Como que você vê isso? Como fazer esse líder estar mais preparado para fazer esse self-coaching? Eu sempre comento assim, né? A gente tem que partir de premissas. Tá. Primeiro, não colocar tudo nas costas do líder. Eu estava vendo uma coisa que eu discuto muito isso daí, né? Porque muitas vezes você espera muito do líder, porque o cara está na frente, tudo dele lá. E eu brinco sempre assim, né? Você vê, existe muitos treinamentos, estímulos para que a pessoa se torne um líder melhor. Mas dificilmente você vai ser contratado por uma empresa para falar assim, vamos trabalhar aqui para o cara ser um liderado melhor.
né? Como ser um liderado melhor. É todo mundo, eu vou entrar nesse treinamento. O cara não acha que ele é o problema. Então, E não vai ter coro nesse treinamento, hein? não vai ter quórum. Então, o que acontece? É sempre, muitas vezes, o foco do problema ser o líder. Tá. E por que isso? Porque nós temos uma sociedade, inclusive, e tem que tomar cuidado com isso, de vitimismo. Se você for ver, por exemplo, há vários, inclusive, né, pesquisas que você vê e fala assim, 85% das pessoas estão descontentes com o seu líder, né? Sim. Tem essas pesquisas, né? Tem. Aí você vai ver, fala assim, pô, mas se eu fosse o seu liderado, também eu estaria descontente com você. Aliás, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Né? Quando você vai na empresa ver o que está acontecendo, você fala, meu amigo, mas... né? E aí? Então, assim, o lance é chamar as pessoas para o jogo. Tá. Esse é o grande barato, chamar todo mundo para o jogo. E quando o líder não faz isso sozinho, por isso que às vezes o consultor é muito importante, né? O próprio coach externo é muito importante. Eu bato muito nessa tecla, né? De santo de casa não faz milagre. É legal você ter, mas você fala, pô, então por que eu não posso treinar um coach aqui e treinar aqui dentro aqui, fazer o cara aqui treinar meu RH? Eu acho que o RH tem outros fazeres. Eu acho que o próprio líder tem outras incumbências. Sim. Mas quando ele traz um cara externo bem, né, com um olhar bem sensível a isso, de envolver todas as pessoas, a coisa muda. E Márcio, posso só complementando? Sim. Um outro aspecto que eu vejo também dentro das empresas é o líder, né, na agitação, na correria ali do dia a dia, atuando em tantas urgências. Quando o liderado chega, né, e vai eventualmente levar ali algum problema, o que tem sido muito da atitude desse líder, ou pegar esse problema que é do liderado para ele resolver, ou ele já dá a resposta. Né? Então, quer dizer, se eu não parar, não começar a instigar esse meu liderado com perguntas, para ver o quanto ele foi mais profundo ou mais superficial na análise desse problema, o que ele já verificou, que possíveis soluções, certamente a gente está criando uma pessoa que vai fazer as atividades de forma robotizada. Sim. Se alguém perguntar, por que você está fazendo isso? Não sei, meu chefe falou que tinha que fazer, eu estou fazendo. Ou aquela coisa, né? Fazem isso há 30 anos, então eu estou fazendo isso porque já estão há muitos anos. Eu gosto muito fazendo daquela história, que o professor Maurício trazendo esse negócio à tona, daquele lance do cara foi pedir aumento. Né? Talvez você, não sei onde a câmera está aqui. Está em todos os lugares. Qualquer lugar que você olhar, tá vendo. Você pode olhar naquela lá, câmera 4. Não escutado essa história ainda, mas escuta de novo, que a repetição é a alma da retenção. E o cara vai pedir um aumento lá, né? E aí fala assim, pô, mas por que você quer aumento? Porque o João também está ganhando mais que ele. E outra coisa, o João é mais novo aqui do que eu. Isso é uma injustiça. Eu que merecia. Eu mereço e mereço mais, eu sou mais velho. Aí ele fala assim, mas rapaz, mas o Paulo, não. Aí ele falou assim, pera um pouquinho então. Tá. Né? Aí chegou assim e falou assim, vou fazer uma coisa com você. Você vai ali na feira e pega um abacaxi pra mim. Boa. Né? Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi. Daqui a pouco ele voltou e falou assim, não tem abacaxi. Falou, muito bem. Falou, Paulo. Esse que ele falou que ganhava mais que ele. Falou Perfeito. assim, mandei o Paulo também. Falou, Paulo, e aí? E o abacaxi? Chefe, não tinha abacaxi. Mas como não tinha abacaxi na feira, eu fui no mercado. E no mercado tinha o abacaxi. E como eu percebi que o senhor já, inclusive, gosta do abacaxi cortado, tá já na cozinha sendo cortado e daqui a pouco vai estar sendo servido para nós. O senhor quer mais alguma coisa? Eu falei, não, obrigado, Paulo. Ele falou assim, onde nós estávamos no momento? E falaram onde nós estávamos aqui, né? Excelente. Então nós já temos aqui a participação, já no nosso início do Pod Prof aqui, já temos a participação, que está mandando aqui mensagem. Você que está aqui nos assistindo, coloque as suas perguntas para que todos nós aqui possamos colocar aqui no ar, tá bem? O Rogério Andrade, ele está perguntando o seguinte, como liderar gerações diferentes na mesma equipe? E aí, gente? Você vê que você está falando assim, né? São gerações diferentes, certo? Certo. Então eu vejo o maior erro que muitas vezes o líder comete, o líder também comete erro, não estou tirando aqui as coisas do líder, né? Sim, lógico. Mas é você tratar todo mundo como igual. Os diferentes não são iguais. Então os diferentes são diferentes.
E aí que lance o lance que o professor falou da pergunta. Então é muito importante a gente perguntar. Então os líderes muitas vezes perguntam pouco. E dá espaço também para que o liderado faça também perguntas também para o líder. Exato. Então quando você tem essa interface de perguntas, você vai saber o que o outro está esperando. Inclusive o que ele está precisando. E o liderado também saber o que você está esperando de mim. Porque senão também é até, né, uma injustiça você querer que as pessoas liderem os outros para uma bola de cristal, né? Tem que fazer perguntas. Sim. E sem contar também, né, que a gente precisa entender como funciona a cabeça de cada geração, né? Quais são as necessidades de cada geração, né? E certamente hoje a gente ainda convive eventualmente dentro de uma equipe contendo pessoas de todas as gerações, né? Então saber como funciona, né? Como pensa cada uma dessas pessoas, as necessidades que ele tem, é dessa forma que entra o conceito da liderança situacional. Eu tenho que entender a situação que está surgindo para que eu consiga agir da melhor forma. A adaptabilidade, né? Lembrando que, pegando o que o professor está comentando, quando a gente fala de geração, cada vez mais esse negócio está ficando mais curto. Porque a gente tem que perceber que geração, e não aconteceu isso, né? E geração não é simplesmente o data de nascimento da pessoa. Exato. Se você for pegar o sentido de geração, ele é um contexto onde a pessoa nasce, onde existe ali, né, um predomínio de pensamento. Ou ela é colocada ali numa situação, né, que... Então você pode ter, por exemplo, né, um filho de 18 anos e um de 13, que relativamente, aparentemente a mesma geração, e não é. Hoje, assim, a cada 2 anos é uma geração, no máximo. Então você vê, você vai ter pessoas ali de 20, 22, 25, 18, quer dizer, a gente tem 5 gerações ali num raio de 10 anos. Não é mais a questão do baby boomer ou a questão, né, do X, do Y, Z, é outra coisa já. Então, já tem os está mais complexo, cada vez mais. Se você for pegar do baby boomer pro X, por exemplo, já vai dar uns 30 anos, né? Isso aí, 25. Aí depois você pega já vai enchatando. 10, aí agora é o 2, daqui a pouco vai ser 1. Já tem a alfa que ainda nem entrou no mercado, né? Entendeu? Então daqui a pouco vai faltar letra para colocar no negócio. Né? A alfa são as nossas crianças aí com 12, né? Vamos pro chinês. Porque assim, é muito louco esse negócio aí. Esse é um jogo. E comentando aqui, resgatei um momento que eu estava conversando com um líder e ele falando sobre essa questão, inclusive Rogério Andrade, muito obrigado aqui pela sua pergunta, viu? E falando com ele disse o seguinte, ele viu lá um currículo de um profissional, falou, 5 anos de mercado, ele falou assim, eu não vou contratar esse cara não. Aí eu falei assim, você está fazendo a pergunta errada, né? A questão não é que você não vai contratar ele, a questão é o que a sua empresa vai fazer para manter ele dentro da organização. Porque essa é a responsabilidade da empresa. Ninguém vai ficar ad eternum na organização, mas o quanto maior tempo ele fique lá, ele vai ser produtivo dentro da organização. Por isso que as startups elas trouxeram um formato muito, né, open, space, toda aquela parte de emoções positivas, todo aquele momento mais descontraído no ambiente de trabalho. Aumentou muito a qualidade de vida no ambiente de trabalho, onde aquelas empresas tradicionais ficaram muito engessadas nesse processo. Até mesmo a questão divisional, não de cargos, mas de estrutura organizacional mesmo, né? De paredes, de baias e tudo mais. E aí vieram as startups e colocou tudo isso de uma forma muito mais aí, né? Clean, né? E falando de clean, a gente tem que ter também uma mentalidade clean. A mentalidade clean a gente já traz muito growth mindset, né? Mentalidade de crescimento da adaptabilidade. E como as empresas podem adaptar numa mudança de geração tão rápidas assim? Não adianta, se eu tenho uma empresa, né, completamente hierarquizada, eu coloco uma mesa de bilhar lá, ninguém vai jogar, né? Porque não adianta ter o material ou produto que seja ali, né, aquele ambiente favorecendo uma descontração, que a cabeça das pessoas não estão ali naquele passo. A gente costuma dizer, né, que nós temos aqui empresas focadas no século XIX, líderes focados no século XX, liderados no século XXI. Essa é a grande dicotomia. O que vocês compartilham aí nesse sentido? Eu vou reforçar aquela ideia de não tomar cuidado apenas para não ir o lance do vitimismo. Não colocar as pessoas no lance do vitimismo. É chamar todo mundo pro jogo. Tá. Para resolver esse negócio aí, né? Que realmente é um grande desafio.
É a pergunta de 10 milhões de dólares, não é mais 1 milhão, né? A gente fala que a inflação agora é 10 milhões. Tá certo. Então, assim, é chamar os caras realmente pro jogo e todo mundo. E lembrando o seguinte, isso não é ruim. Eu acho que essas coisas também, a partir do momento que nós temos agora uma geração de liderados vitimistas, nós tivemos uma geração também de líderes mimados também. Onde o chefe falava e todo mundo tinha que aceitar. Isso, na verdade, era uma grande fake. Né? Porque isso não existe. Eu acho isso legal, porque a pessoa começa a descobrir cada vez mais, e por isso que ele lança de liberar a pergunta, que o liderado ele pode ter os desafios dele. É óbvio que não estou querendo estimular aqui rebeldia. Sim. Não é isso, né? Mas talvez dá espaço também para algumas rebeldias. Porque é lógico que uma empresa que só tem rebeldes, ela não vai durar 4 anos, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, uma empresa sem rebeldes, talvez ela não viva 1 ano. É que você comentou a questão da pensar diferente, né? Tem que pensar, questionar, tem que ter o pensamento perguntar, questionado. porque senão o que acontece? O líder, nós também temos que, outra coisa, nós temos que colocar isso na nossa vida, porque quando a gente percebe o modo de viver, o líder é um líder melhor. Quando ele não, ele na verdade nós somos assim, né? E utopia também é achar que você está no trabalho, você é uma pessoa e em casa você é outra. Normalmente eu tenho uma história, inclusive, que o Marshall Goldsmith, que é meu parceiro, que ele fala sobre isso, que ele, conversando com o líder, ele chegou pro cara e falou assim, escuta, os caras estão falando aqui, né, toda a liderança aqui, fazendo uma assessment 360, Sim. que você é uma pessoa, né, muito controladora. Ele falou, imagina. Aí ele falou assim, mas olha, é porque eu tenho que ser assim, porque aqui, na verdade, eu sou uma pessoa muito legal, inclusive. É que aqui eu tenho que fazer para o negócio girar. Ele falou, por exemplo, na minha casa, eu sou uma ovelha. Aqui eu sou um tigre. Tá. Mas na minha casa eu sou uma ovelha. O Márcio falou assim, eu poderia ligar para sua esposa e perguntar para ela? Sim. Ele falou assim, posso. Liga então aí. Aí ele ligou. Aí falou assim, olha, eu tô aqui com um consultor aqui e tal. O Márcio pegou, conversou com ela, falou, escuta, ele falou que aqui pra mim aqui, que ele é uma ovelha aí, que todo mundo manda nele. Ele falou, quê? Esse é um general. Ovelha? Entendeu? Esse cara aqui, entendeu? Só falar, escreveu no meu pau comeu com ele. É lobo vestido aí, de ovelha, falou né? assim, seus filhos estão em casa? Podemos aumentar essa pesquisa do censo? O cara era um ditador. Mas na visão dele, Exato. a autopercepção, ela engana. Aí entra a questão da comunicação, né, Maurício? Então, se você tem, só para fechar, desculpa, você tem então de fazer transportes nossos para sua vida. Ou seja, você tem que ser o mais natural possível. Por quê? Você tem que descobrir que as pessoas não concordam com você. A gente muitas vezes quer muita concordância. E muitas vezes tem que querer discordância. Porque isso vai dar o tom legal. Senão você vai descobrir isso no final da vida. Se você viver e estiver no momento da morte, isso é muito comum. Você conversa com os médicos, o médico fala que no leito da morte, o cara segura assim no médico e fala assim, doutor, não deixa eu ir. É quase ele tá falando pra mim assim, ó, vai junto comigo. Ele fala, não, você vai sozinho. Não tem jeito. A viagem é sua. Eu vou falar não Essa pra viagem você. é solitária. A viagem é solitária. Então, assim, a gente tem que entender isso logo, antes da morte, né? Que as pessoas não vão querer seguir a gente quando a gente quer, a não ser se inspirar as pessoas. E ainda pegando um gancho ainda do que o Márcio falou, né? Essa divergência de opiniões, ela é importante, porque se todo mundo pensar de uma forma igual, né, se torna um grupo apático, um grupo que, para que eu vou pensar diferente se todo mundo pensa da mesma maneira? E esse é um grande erro, né? Algumas empresas ainda acreditam que não pode ter conflitos dentro da empresa, né? O conflito sempre vai existir. Saudável, e é a gente saudável. precisa saber lidar com esses conflitos, essas divergências de opiniões. O excesso que é ruim e a ausência dele, né? A O pergunta equilíbrio. é, aonde a gente quer chegar? Isso é importante. Nós queremos algo comum? O que a gente quer? A gente quer isso aqui. Porque quando entra o conflito, a gente não está falando a minha vontade nem a sua vontade. Não, é o que é o melhor. É o que é o melhor para resolver aquele problema. O que é melhor para o cliente.
É a centralidade no cliente aqui, ó. Nós estamos falando aqui, ó. Centralidade no que é melhor pro cliente. É a cultura organizacional com foco realmente centrado. Exato. Então, às vezes o cliente está falando não quer nada disso aqui. E olha como o líder erra nesse negócio, né? Não sei o que, isso é uma bolinha isso aqui. Interessante. Essa aí é a bolinha. Tem que estar aqui mesmo, né? Estou mexendo errado. Vamos pegar a caneca que é melhor. Não tem problema. Pode pegar, pode pegar a bolinha. A bolinha é o logo aqui. É o logo do Prof. Hands. Pode pegar a bolinha. Olha só o que eu descobri, tá? Que eu não gosto muito de caneca, a não ser para suco ou com uma água dessa aqui confortável, para tomar café. Porque esse material aqui, ele deixa o café fria muito rápido. Né? Agora a aguinha está sempre, né? Uma temperatura ideal aqui, muito bom. A cerâmica. O que eu faço? Eu tenho canequinha de plástico agora. Eu coloco o café naquela caneca de plástico e o negócio dura, porque ele aquece. Né? E aprendi também a comer pizza em prato de plástico. Porque a cerâmica ela esfria mais rápido a pizza ou esfirra o que você quer comer. Então assim, por quê? Eu nunca vi ninguém perguntando pro cliente: vocês querem caneca? Pô, não é muita caneca de cerâmica? Não é muito prato de cerâmica? Será que não é bom ter uns pratos de plástico? E inclusive você vai ajudar muito aí. Sem precisar. E você tem menos plástico de plástico, difícil achar plástico de plástico. Economizar aí a questão do tempo de lavar a louça, né? Olha só, o Rock é o nosso. Do plástico vão brigar comigo. O Rock é o nosso produtor aqui do nosso podcast. Ele traz aqui, já selecionou outras perguntas. Obrigado você que está aí bombando aqui o nosso comentário, o nosso PodProf aqui. Ele traz a pergunta da Priscila Dias. Muito obrigado, Priscila, para você trazer aqui essa reflexão. Além de gerações, hoje nós temos relações culturais diferentes com pessoas de outros países. E é verdade, né? Nós estamos vivendo aí esse mundo multicultural também, multidisciplinar. E ela diz o seguinte: o que fazer? A liderança ela é de fato global. Hoje você não vai ter um exemplo de algo que não tem uma interferência de pessoas, lembra, né? Pessoas. Então, por exemplo, o sapato que você usa, possivelmente tem 2, 3 países aí envolvidos nesse negócio. Não é só aqui do Brasil, né? Ou o design dele, né? Alguma coisa vem de fora. Sim. Então a liderança tem muito isso também, né? Apesar da liderança ela ser global, a liderança ela tem que ser baseada também em princípios, em premissas também. Porque aí você não é uma questão cultural, né? É uma coisa que vai servir nos Estados Unidos, vai servir no Japão, vai servir na Europa, vai servir em qualquer lugar. Sim. Quando a gente fala de comportamentos de liderança, porque o ser humano é um só. Então, comportamentos, para ser um líder melhor, isso é premissa. Vai servir em qualquer lugar. Então, é fugir de modismo, sabe? Fugir desses negócios que porque aí você sempre vai ter que esse negócio, vai ter que sempre fazer a reengenharia, sabe? Que não deu certo, né? Exato. Lembra da reengenharia? Sim. Por quê? Você quer fazer muitas vezes uma reengenharia, você quer jogar fora toda uma cultura e implantar uma nova, isso não dá certo. Não rola, né? Sim. Isso é uma revolução. Por isso que eu particularmente sou contra implantar coisas revolucionárias. Até inclusive nas empresas. Sim, eu penso, né, até nessa questão de lidar com pessoas de outras nacionalidades dentro da mesma empresa. Eu acredito que, né, primeiro, a gente tem que entender quais são os aspectos culturais que essa pessoa tem, cada uma, né, tem na sua trajetória, na sua vida, enfim. Mas se a gente, enquanto grupo, enquanto uma equipe, não quiser não tentar se sobrepor aos aspectos culturais do outro e usar, né, essa divergência, essa diferença, né, entre as pessoas como algo positivo no grupo, aí sim gera o resultado. Sim. Agora, se eu tentar impor, poxa, não, o meu jeito aqui é melhor do que o aspecto cultural do outro, tal, e tento, né, sufocar um pouco, aí eu acho que é um grande problema. Né? Então, se a gente souber potencializar as diferenças entre as pessoas, o grupo certamente vai ganhar. Eu vou dar um exemplo disso. Tá. Que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz liderança autêntica nas empresas, a gente implanta uma questão de chamar todo mundo e fazer pergunta. Certo. Nós implantamos mesmo isso, tá? Então o líder vai escutar, ele vai falar simplesmente uma coisa no final: obrigado.
E muitas vezes a pessoa coloca isso também. Nossa, e é realmente brasileiro, tá? Realmente é no Brasil. Tá. Mas não posso, obrigado e... vai falar obrigado, anotar obrigado e só. Nossa, coisa fria. Não posso nem retrocar, né? Não, por favor, obrigado, valeu. E por que esse obrigado, valeu não é bom? Porque normalmente esse obrigado, valeu, ele é uma cultura. E ele vai vir obrigado, valeu, quando eu gostei do que você falou pra mim. Então eu te peço uma sugestão. Ó, como eu posso fazer isso aqui melhor? Tá, faz isso. Opa, gostei. Opa, Maurício, obrigado, valeu. Valeu. Aí mês que vem eu vou falar assim, ô Maurício, você tem mais uma sugestão para fazer? Não, acho que deve fazer assim. Eu falo assim, tá bom, obrigado. O que o Maurício vai pensar? Exato. Ih, rapaz, hoje eu errei, esse mês eu errei. Mas se eu uso uma palavra neutra, e obrigado, qualquer cultura ali existe. Sim, e é interessante. Só, e nunca o outro vai saber. Se eu gostei ou não gostei. Você não tem a intensidade. Não tenho interferência de nenhuma cultura, porque é uma palavra universal. Então, assim, esse é um exemplo. Que a gente foge da cultura de qualquer uma e serve para qualquer lugar. Mas, por exemplo, você tem que falar obrigado. E também o cara sabe do jogo, ele sabe disso aí. Falou assim, ó, todo mundo combinado esse jogo. Falou, você vai falar, eu vou falar obrigado e depois eu volto para conversar com você sobre o que eu achei. Né? Daqui uma semana, exemplo, por um prazo e tal, a gente vai conversar. Sim. Olha, sugestão está aqui, não acatei essa sugestão aqui por isso. Essa sugestão aqui eu acatei por isso, beleza, tal, vida que segue. Acabou. Mas no primeiro momento eu tenho que só escutar, agradecer e pensar. Então isso é uma forma que a gente faz para não envolver o lance da cultura. Perfeito. E interessante, você que está nos acompanhando, um momentinho só, Maurício, aqui no nosso PodProf, vai compartilhando aí o link aqui do nosso canal do YouTube para mais pessoas das suas redes sociais, para acompanhar esse momento. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui nesse bate-papo fantástico, esses dois feras, grandes amigos aqui, Maurício e o Márcio, MM aqui, coincidências muito boas aqui junto com a gente, para que possamos refletir a respeito de comunicação e liderança inspiradora. Agora é o seguinte, a gente observa também não somente culturas fora do país, né? Vamos falar, aproveitando aqui ainda essa pergunta da Priscila Dias, a gente tem a questão da cultura do próprio país. O Brasil, dentro de vários Brasis, a gente sempre comenta sobre isso, né? E dentro dessa cultura, hoje, as empresas, cada vez mais, dentro dessa possibilidade do crescimento estratégico, ela não está ficando mais só na sua área localizada, pode até ter fisicamente, mas a sua distribuição hoje é Brasil. A pandemia impulsionou de uma forma, né, deselegante, vamos dizer assim, a questão estratégica das empresas, porque ninguém pensava. Se você faz uma projeção financeira, a gente sempre tem aqueles 3 cenários, né? Aquele otimista, aquele modesto e o pessimista. Mesmo pessimista, ninguém pensava que não iria ter faturamento, né, gente? Até o ruim do ruim ainda vai ter alguma coisa de faturamento, e de repente não teve nada. E com isso as empresas começaram também a ter esse processo de sair para fora do seu local, ali da sua área de atuação. E o e-commerce, as vendas, né, de forma diferente, não só o e-commerce, mas a empresa abriu novos mercados. E a gente vê essas questões, diferenças culturais também de cada região, né, que nós temos. Então, isso veio também criar novas experiências para nós como consumidores. O que vocês identificam? Fazer uma comunicação é diferente por região. A liderança, a gente tem que ter também esse mesmo cuidado que vocês comentaram em relação à questão dos diferentes tipos de pessoas, dos talentos. Como que nós precisamos personalizar? Quando a gente fala de comunicação, Hans, o que normalmente acontece? Eu peço algo para você, né, uma tarefa, uma atividade qualquer, e normalmente como que encerra-se essa comunicação? Hans, você entendeu? Provavelmente você vai nem responder verbalmente, né? Só vai falar joinha, né, sinalizando que entendeu. E se nesse momento eu me der por satisfeito, é aí que mora o perigo. Tá. Né? Então é o que eu falo. Eu estou pedindo o A aqui desse lado. Será que o Hans está entendendo o A do outro lado? Certo. Então, depois que eu comunico, eu tenho que falar, Hans, me fala o que você entendeu.
Né? Comenta, né, o que entrou aí dentro da sua cabeça para que eu tenha certeza que eu falei A e você entendeu A. Né? Então, se isso for exercitado, não vejo, né, diferenças entre regiões, né, falando com alguém lá do norte, do nordeste ou do sul, desde que eu pergunte, poxa, me fala o que você entendeu. Né? Então, é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Além disso, né, o grau de maturidade, às vezes a educação que essa pessoa teve, né? Porque então, tem toda a questão também da base familiar. Como que ela teve de acesso à educação. Perfeito. Tudo isso. Mas se eu não checar essa comunicação, esse é o grande problema. Então, assim, na minha humilde opinião, não vejo que tem tanta divergência entre as regiões nessa questão da comunicação. Certo. Desde que eu cheque se o entendimento foi correto. Coloca um plano de ação e tal. E a questão da liderança, Márcio, como que é isso? Ele tem que ter alguma ajuste, adequação nesse sentido? Eu vou pegar um pouquinho mais esse ponto que o professor Maurício colocou, na questão da checagem, que é super importante mesmo. E o líder, o papel que ele tem que fazer é exatamente esse. Então, quando o líder está muito mais na função estratégica, ele vai ter mais paciência para fazer isso. Muitas vezes o líder não fala porque ele até esqueceu, ou ele está com tanta coisa na cabeça dele, certo. Ou ele delega isso e vem para ele o telefone sem fio. Então, assim, e tem que implantar de fato esse negócio da checagem mesmo, né? De você perguntar. E assim, tem que ser uma coisa tão forte, Maurício, importante você colocar nesse ponto aí, que assim, tem que ser uma coisa tão exigente da qualidade desse negócio da comunicação, que eu sempre dou um desafio para os caras assim, ó. O desafio qual que é? Você ficar tão atento ao que eu estou falando, para que quando eu terminar de falar e eu perguntar para você, você falar exatamente o que eu falei. Isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil. Então assim, você tem que exercitar. E você vê. E por que é tão difícil? Hoje nós somos desestimulados a ter atenção nas pessoas. É muito rápido, é tudo. Inclusive nós temos app. Você vai mandar um WhatsApp para a pessoa hoje, você vai ver a pessoa ouvindo no 2.0, 10, sei lá o que lá. Se tivesse velocidade 10, mas a olha que pessoa interessante, fazia, a gente não percebe isso, tem estudos já feitos sobre isso daí, de neurociência, de quanto afeta o cérebro da pessoa isso. Por quê? Um ser humano não fala daquele jeito. O ser humano não fala como uma máquina. O ser humano não tem como falar assim, ó, pum, apertei um botão aqui. Eu tenho a tendência de falar um pouco mais rápido, né? Certo. Porque eu sou mais visual, né? Então, pega um sinestésico, lascou, né? O cara vai ficar aqui, né? Imagina uma conversa minha com um baiano, né? Oi, como vai, né? Então, assim, tem que ter paciência do outro. Por quê? O ser humano não é não tem como apertar o botãozinho da voz, do 2.10, né? Exato. E complementando até, Márcio, tem uma frase que a gente ouve muito. Quando você está conversando com alguém, né, será que você está escutando para entender ou você está escutando para responder? Exato. Né? Porque às vezes a pessoa está falando, você nem está raciocinando, você já está preparando a resposta. Exato. E às vezes antes da pessoa terminar, você já sai falando. Todo mundo muito na defensiva, né? Porque ambientes são contaminados. Exato. Ambientes não são saudáveis. A gente acaba tendo déficit de atenção, então. Né? A gente tem, dentro dessa liderança toda virtual que nós temos, né? Hoje a gente está vivendo nesse ambiente muito híbrido. Muitas vezes, muitas empresas nem voltaram, né, do seu sistema físico, está todo mundo já remoto. E a gente faz uma reunião nos nossos, né, plataformas aí de tudo mais disponíveis. Todo mundo com a câmera fechada. Será que aquele cara está lá mesmo, presencialmente, escutando? É isso aí. Aí a checagem a questão, ou ele está lá, né? Igual eu falei naquela questão daquela reunião lá, fazendo aquele treinamento, o cara estava respondendo um e-mail, falando com a equipe no WhatsApp, preenchendo um documento estratégico e tá rolando lá, o assunto tá rolando. Muitas vezes a gente tá aqui no podcast, o pessoal tá escutando o podcast, fazendo outras atividades, mas onde que tá essa conexão para não virar esse déficit de atenção? Não, eu acho, professor, que é o seguinte, é o contrário. Eu acho que isso tem que ser bem-vindo de novo. Por quê? Não tem como a gente lutar contra o tema. Eu lembro que uma vez eu estava dando palestra e
E eu comecei a me ligar, a gente tem carinha de novo, mas a gente é meio veinho, né? Então a gente engana. Tá certo. Hoje existe a harmonização facial. Harmonização facial. Todo mundo faz aqui, ó. Todo Então, mundo assim, aqui, ó. A equipe toda E aqui. aí, tinha uma época que, pessoal, vocês que são mais jovens, existe uma época que não tinha celular, tá bom? Não existia celular, tá bom? O pessoal fala de. Caiu a ficha, mas nem é dessa época de saber o que é então, cair a uma ficha. época, uma época que eu dava palestra, era profissional de palestra mesmo. Tá. Tava nessa pegada. E eu tava dando uma palestra uma vez e um cara chegou, ele teve um desengajamento tão grande com a plateia. Por quê? Porque ele chegou e falou assim: vocês que estão aí nesse celular, vocês são uns exemplos de pessoas comprometidas, não sei o que. Eu falei, vamos bater no cara. Porque os caras estavam aqui no celular mesmo. Aí teve uma cidadã que levantou a mão e falou assim: eu estou fazendo uma pesquisa do que você está colocando. Outra falou assim: eu estou anotando. Sim. Mas aquilo para ele foi um desrespeito. Foi um desrespeito. Por quê? Porque na época do lance do celular, né? Então, eu tô falando pra você no começo do celular. Então, imagina hoje, onde o cara... E outra coisa, por que o cara tá muitas vezes ali no Zoom e mexendo um monte de coisa? Não é por ele não tá querendo dar atenção no outro, ou ele é um cara sacana, ou não é um cara desrespeitoso, ou não tá engajado. É porque ele vai ser cobrado. Sim. É isso mesmo. Então, assim, ou a empresa faz o lance do jogo, da regra, e fala assim: ó, pessoal, você não vai ser cobrado 3 dias dos relatórios. Ok, tem que ter a regra. Tem que ter uma regra, exatamente. Tem que ter a regra, senão não funciona. Porque senão você tem que aceitar o que está acontecendo de bom grado e falar: tá tudo certo. Em sala de aula, né, Maurício? A gente está em sala de aula, é impossível você falar: gente, ninguém pega o celular. É impossível, você nem tem, sabe, lá atrás falar: gente, tem que pedir para os alunos não pegar celular. Mas não adianta. Não adianta correr não consegue, contra. Você tem que aceitar o que está vindo. Exatamente. O cara está com, por exemplo, um notebook ali, ele pode estar sim respondendo seus e-mails dos seus trabalhos, mas ele está fazendo a marcação dali, ele está fazendo as anotações, ele está fazendo multitarefas. Tem que respeitar aquele indivíduo e cada um tem que saber, né, o momento também do que ele vai ter de conhecimento para ele depois fazer. E tem o desgramado as coisas que consegue fazer tudo de uma vez. Por incrível que pareça. Tem o desgramado que consegue fazer isso. Às vezes não é um homem, né? Porque o homem, porque o homem, por exemplo, eu, né? Se vai estacionar o carro, tem que diminuir o volume do rádio, né? Ou estaciona o carro, ou não. Mas aí a gente tem essa questão das diferenças. Mas vamos lá. Mas você sabe que tem. Você falou o negócio do exemplo do homem, né? E eu vou jogar aqui são 3 homens. Você que é homem, tem mulher, não fica chateada com isso daí. Mas foi feito uma pessoa que tem uns caras aí no mundo que são meio loucos, né? Assim, né? E tem gente que até... Uma vez o meu professor Daniel Goma estava discutindo com ele sobre isso daí, porque ele... Não sei se ele pensa ainda assim, mas na época ele pensava que é impossível você ter uma atenção em mais de uma coisa. E ele defendia... Inclusive tem estudos que falam sobre isso, né? E eu por um tempo concordei, inclusive, com isso. Hoje eu discordo totalmente disso. E por quê? Porque é muito simples, só você ter um pouco de atenção. Porque o seu corpo está fazendo um monte de coisa aí ao mesmo tempo. Ah, mas é inconsciente, tá bom, mas então significa que funciona um monte de coisa. O seu cérebro tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pelo menos está provado no seu corpo que ele tem como fazer isso, né? Imagina só assim, se eu estou parando de respirar no Kung Fu uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, a gente está fazendo uma forma, né? E a gente fala assim, ó, limpa a mente, deixa fluir e tal, né? A pessoa falou assim: eu tenho uma dificuldade, eu não consigo parar de pensar. Eu falei: mas não é dificuldade, você tem que pensar mesmo, você vai morrer, você morreu. Né? Não tem, você tem que fazer pensando mesmo ali, tá tudo rolando, tá tudo certo. Sim. Então, isso é o grande lance, né? É você saber que as coisas estão rolando mesmo. Estão rolando e tem que deixar rolar. Tem que deixar rolar. E o cara ali fazendo. E o homem, é homem, tá? Não é mulher, que bateu o recorde, segundo os indianos, são yogis. Certo. Os caras colocaram os negócios no cérebro do cara e viram quantas funções que estava fazendo. Conexões. Mais de 1000. E era um homem, não era uma mulher. Então a mulher perdeu. Cientificamente. E essa questão aí, o cara né? tinha, ele fazia. E assim, é mais comum do que a gente imagina isso. Só que nosso cérebro ele é colocado em algumas situações pra gente estimular isso, né? Principalmente o Ocidente. A gente desencoraja isso, né? Porque fala, inclusive, que a pessoa é meio louco, ou não sei o quê, ou espiritual. Envolve um monte de coisa que desestimula a pessoa, né?
Mas em tom de brincadeira, o cara que mais conseguiu fazer coisa ao mesmo tempo foi um homem. Não foi uma mulher. E geralmente, né, a gente sabe que a mulher ela tem uma multitarefa, né? Tudo ao mesmo tempo É agora, né? Exatamente, é o treinamento, E o homem, geralmente, a gente não tem essa... E tem também o lance até das cavernas lá, que então o homem ia caçar, Exato. a mulher tinha que cuidar da família, ver que estava algum barulho. Então são estímulos, né? É um cérebro estimulado. É um cérebro estimulado nesse sentido que... E a mulher é mais atenta, inclusive, óbvio. Sim. Por isso que valoriza mais a beleza. E aí, por isso que a gente está identificando, né, uma transformação. A gente até, né, vê isso muito acontecer em sala de aula, né? A maioria do público é feminino. Sim. Em sala de aula, devido a essa necessidade do aprendizado, da busca do conhecimento. Na verdade, mais, é uma desgrama que está acontecendo, que as mulheres elas estão na missão de dominar o mundo. Então, isso é uma das coisas. E aí, falando dessa questão, então, né? E aí, qual que é a diferença, então? A liderança feminina. Vamos lá. E aí? Existe muita diferença mesmo, né? E é interessante que a gente pode abordar essa história, esse negócio de uma forma mais categórica, de mulher mesmo, né? Do gênero feminino, da mulher mesmo, ela é diferente do homem de fazer. Isso, gente, é uma questão, situação, né? De constituição humana. E assim, quando você vê a discrepância, as dificuldades, é porque as pessoas não dominam esse negócio. Tá. Tem uma parceira minha que chama Sally Hagenson. Depois eu vou deixar inclusive aqui meu Instagram. Sim. E tá a Sally, o Instagram dela, para se conectar. Tem um livro chamado 12 Como as mulheres chegam ao topo. Ela coloca 12 comportamentos, né? Tá em português inclusive esse livro, de How Women Rise em inglês. Eu tive até a honra de fazer o prefácio desse livro. Olha aí que bacana. Onde ela fala Vamos divulgar aqui, ele fala os 12 hábitos ou comportamentos das mulheres devem ter. Quer elas sejam líderes, quer elas sejam lideradas. E porque é um erro muito comum, a mulher muitas vezes ela quer se masculinizar. E é isso que a Sally é a precursora disso. Hoje é muito... tá falando de meninas femininas, você mesmo puxou o tom, né? Sim. Mas a Sally começou a falar na década de 80, né? Quando não existia isso, né? Sobre essas coisas de diferença, era até um tabu. E ela já estava falando sobre isso, então ela é uma grande especialista mesmo. E ela fala exatamente sobre essa questão de tem que ter um aprendizado do homem e da mulher, de como liderar. E também no aspecto do não gênero. Sim. Ou seja, cada vez mais os homens estão se tornando uma liderança feminina neles. Não é questão de gênero, é questão de estratégia. Certo. Existe como o chinês, né, o oriental, usa muito os polos opostos, né, o yin yang, como alguns que é o mais conhecido no Ocidente, onde não é oposto, são complementos, né, que se alternam na verdade. Perfeito. Então o homem ele tem também, mesmo o gênero, né, o homem masculino, ter a estratégia do feminino. Liderar com a estratégia feminina e vice-versa. Sim. A mulher também ter a estratégia do masculino, só que sem perder a essência do seu gênero. Perfeito. E a comunicação como que entra nisso? E só complementando o que o Márcio falou, né? Talvez a questão das mulheres e, entre aspas, masculinizar, né? Também esteja atrelada à questão do pertencimento. Né? Porque se ela é uma minoria, muitas vezes entre líderes que são homens, né? Talvez passe uma percepção que eu tenho que agir da mesma forma ou ter um comportamento parecido para estar inserido. E eu não entendo que tem que ser assim, mas provavelmente isso acontece, né? Então a gente tem que tomar um cuidado também com isso e é o que eu falo, né? Ser um líder, ser um bom profissional, não precisa nem falar de líder. Sim. Você precisa ser competente, você precisa saber, né, quais são os conhecimentos, as habilidades, os comportamentos que serão exigidos de você, do seu cargo, independente se você é homem, se é mulher, se você é negro, independente de cor, de qualquer questão. Sim. A gente precisa buscar as nossas competências, né? Então, esse negócio aí, você está falando do masculino, né, do feminino, são vários exemplos, né? O livro conta muitos, tem um que me chamou a atenção agora, que no inglês, até no português não fica nem muito bem o termo, né, que é ruminate, né, que é ruminar mesmo, tipo como fosse uma vaca, né? E a mulher, ela tem
falando de liderança mesmo. É o acelerar, né? O acelerar interno, né? Não, na verdade, assim, é o lance de ela retém críticas ou ela erros dela mesma. Então, por exemplo, ela comete um erro e o homem tem a capacidade de passar por cima do erro, esquecer e bola que segue. Mulher internaliza mais. Ela fica ruminando, fica lembrando daquilo. Ela fica lembrando daquilo, fica lembrando daquilo. E isso interfere em várias situações, inclusive ou um chefe que foi teoricamente mais agressivo, ou falou de uma forma muito ríspida, ou ela cometeu um erro que não podia ter cometido, né? E ela guarda isso daí. Então a ideia da série é fazer o quê? Fazer como um homem, ter uma estratégia masculina nesse negócio de ser um pouco mais livre. Cara, vida que segue. Achei interessante esse lance que você colocou. A questão não são opostos, são complementares. Né? Você vê que os homens fazem isso muito bem. Nós temos hoje na política, inclusive, um grande exemplo. Na verdade, por isso que serviço direto, né? Mas temos um grande exemplo, né? Dois candidatos à presidência agora, né? O segundo turno, o Luiz, né? Tá com o Geraldo. Sim. Que eram totalmente se for pegar o vídeo na internet aí, um tá matando o outro. Sim, né? Provavelmente o Geraldo matando o Luiz. Mas eles estão juntos agora falando de amores eternos. Né? E pode ser que a mãe esteja brigando, depois estão nos amores eternos de novo. E você vai ver que vai ser difícil acontecer isso com mulher. Até mesmo a questão do PDT, né? Associou ao PT e nos debates políticos o Ciro falava poucas e boas. Então, mas o homem ele tem uma capacidade de e agora assim, tá todo mundo junto, né? Deixa quieto, vai. Mas não vamos entrar nessa vibe política não, porque a gente vai ter mais uma hora de programa e não vamos terminar. É o de comportamento mesmo, né? Então o homem ele tem, a gente é mais assim mesmo, sabe? Assim, de brigar com um cara, ou um amigo, ou um irmão. Agora, tem irmã que ela vira eterna. Até bíblico isso, né? Esther e Ruth. É uma briga assim de não esquecer o negócio. E o homem ele tem mais. Ele releva. Eu não gosto de generalizar e acho que nem é essa a questão. Mas, por exemplo, né, numa situação dessa, o homem vai brigar com o outro, vai se xingar, tal, sobe, né, o sangue sobe na hora, fala as besteiras, mas daqui a pouco vamos tomar um café, se resolve. Né? Às vezes as mulheres, né, sem generalizar, né, nem falam, né, percebe algo no ar, nem verbaliza, mas aquilo ela internalizou. E depois ela vai falar, mas eu lembro naquela data que aconteceu tal coisa. Quer dizer, é algo que ficou lá guardado. O estudo, professor Maurício, da série fala, inclusive, que é generalização. A minoria das mulheres não são assim. Porque aprenderam a não ser. Que deve, no ambiente corporativo, não é que ela tem que ser assim, tudo bem. Certo. Mas no mundo corporativo, no ambiente corporativo, exige-se uma maior resiliência. Com toda certeza. Entendeu? E a resiliência exige muito nisso daí. De passar muita coisa a passar. Não ficar retendo. Inclusive, e que faz perdoar. mal. E faz mal pra caramba, né? E se perdoar. Guardar rancor faz muito mal. Principalmente se perdoar. Então, nós somos muito autocríticos, né, como seres humanos, né? A gente sempre vê o nosso copo meio vazio, né? A gente nunca vê ele meio cheio. A tendência, né? A gente sempre fala, poxa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas o quanto que a gente já conseguiu, o quanto que a gente já conquistou, onde a gente já alcançou dentro das nossas atividades pessoais e profissionais. Mas a gente fala, mas faltou aquilo. Vamos ser gratos naquilo que a gente conquistou. Né? Por isso que o lance, desculpa interromper, professor, por isso que o lance falou do lance masculino e feminino de liderança, né? Então, assim, nós estamos falando de liderança, pessoal. Então, quando a gente fala assim, mas porque tem mais homem líder, mas não é, que no jogo corporativo exige algumas características que o homem sabe jogar mais. É só isso. Porque é o mercado que é assim. Então, assim, não é que a mulher não vai jogar o jogo, mas ela tem que jogar o jogo. Agora, se ela fosse civil demais, entendeu? Tem esses negócios, essas coisas que é do feminino, que a gente gosta, inclusive, e é belo, né? Que é o lance da delicadeza. Sim. Mas não pode ser uma delicadeza no lance de deixar ela frágil. Exato. Ao ponto de não se perdoar por um erro. E muitas vezes a empresa percebe até o seguinte, que a mulher ela fica ressentida de tentar, inclusive, de novo. Porque ela não quer errar. E é o contrário, vamos errar. E Márcio, precisamos errar para aprender. Nessa questão que você colocou,
surgiu ali algo, né, que foi desagradável, um problema, onde o homem eventualmente, né, deixa para lá, já resolve e morre aquilo naquele momento. Na medida que a gente não tem essa capacidade e acaba internalizando, você vai voltar para casa, né, e aquilo vai vai prejudicar o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com os amigos, a saúde. Quer dizer, a sua vida já vai se desestruturando por algo que aconteceu lá na empresa, né, e que a gente não teve essa resiliência. Né? Aconteceu, bola para frente. Sim. E se aquilo fica lá, né, ruminando, vai prejudicando outras questões. E que, de novo, e se a gente não tira a vida do piloto automático, a gente nem percebe que isso está sendo contaminado na nossa vida pessoal. E que vai vir uma conta depois. Com certeza, tem um lance, inclusive, de várias coisas, falando do mundo corporativo, mas quando leva para a vida real, porque a gente vê que isso é um comportamento real. Então, assim, vamos pegar algo que é pejorativo, que é a traição, né? Então, você vê, o homem, ele trai com menos culpa do que a mulher. Isso os psicólogos falam isso, inclusive, né? Então, você vê, porque é uma coisa que pode ser pro bem, pode ser pro mal também, né? Então, você tem que segurar a onda também, né? E ter uma autocrítica, né? De falar, opa, que isso aqui vai aqui no mundo corporativo, devo me perdoar, tudo bem, mas nessa relação aqui que já tem o lance envolvendo pessoas ou um compromisso até marital, né? Ele não permite que eu seja tão frio assim, né? Porque você tem que ser o seu raciocínio, não é desculpa nem pro erro, né? E passar pano não é, mas é um comportamento que tem os dois lados, né? Favorável e desfavorável. Agora, no mundo corporativo, esse jogo tem que ser jogado. Né? Não tem esse negócio de amanhã é outro dia, ponto, acabou, vamos em frente, eu ramo hoje, amanhã a gente acerta. E o homem joga muito mais esse jogo. E uma mulher jogando nesse jogo também no mundo corporativo vai ser muito legal. E arrisco até dizer uma outra coisa que tá vindo aqui à cabeça, né? Independente se eu já resolvo o problema ali, morre ali, ou se eu internalizo, o quanto será que as pessoas no fim do dia, é o que eu falo, né? Na hora que você coloca a cabeça lá no travesseiro, apagou a luz do quarto, antes de dormir, você reflete sobre o seu dia, né? Será que uma situação que foi desconfortável, mas resolvi ali na hora, mas o que eu aprendi com aquilo? Foi bom? Foi positivo? Não foi positivo? Poderia ter agido de uma outra forma, né? Aquilo, o que eu aprendi? O que eu vou fazer diferente numa próxima vez? Ou não, né? Se eu internalizei, nessa hora, tira a vida ali do piloto automático, né? Como que eu vou reagir a isso? Vou fazer diferente amanhã? Amanhã vai ser um dia diferente, um dia novo? Ou não, vou continuar fazendo da mesma forma? Perfeito. Então, se a gente não para pensar nisso, é o que eu falo, se critique diariamente. Pensa um pouquinho, isso vai te fazer entender se você está indo no caminho certo, no caminho errado. Se estiver no caminho errado, o que você vai fazer para vir para o caminho certo? E olha só, e para mulheres que por exemplo estão resistentes a essa ideia, pode ser que aconteça, eu vou dar um checkmate agora. Se você está com resistência, vai agora acabar com a resistência uma vez por vez. Foi provado cientificamente que a mulher, inclusive, a memória dela é mais forte que do homem, né? A mulher não esquece. Cometa um erro e ela vai te lembrar depois de 10 anos. 10 anos, Ela tem uma memória fantástica. Fantástica, né? Tá então, certo. Assim, vocês vão convir comigo que isso acontece. Você vê, o que eu tô sendo cobrado? Não sei, né? Muito bem. Pô, você... Puxa, mas é verdade, eu fiz esse negócio quando foi 20 anos atrás. Dá o dia, da hora, dá o minuto. É o que a gente comenta aqui. É importante a gente, nesse momento, né, que nós temos muita informação, nós estamos vivendo nesse mundo exponencial, né, com tantas insights, com velocidade, né, muito rápida das mudanças. A gente tem que adaptar rapidamente e não conseguimos saber de tudo sempre. Isso é uma realidade. Então, isso já é para a gente também ficar tranquilo. Mas um ponto fundamental aqui que o Maurício também traz, complementando o que você falou, Márcio, é a questão do desconectar para o conectar.
Né? E muitas pessoas, elas, aí Dick Bowling, que é o autor do What is Color of Parachute, ou seja, qual a cor do seu paraquedas, ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não tem sucesso na sua carreira não por falta de oportunidades, mas por falta de conhecer a si mesmas. E a gente muitas vezes não para se conhecer, não para fazer essa autorreflexão, para fazer esse, né, ligar lá para a esposa, né, como o Marshall fez lá. E aí, eu acho que é assim, mas será que a observação, é entender esse ambiente? Porque a todo momento nós estamos, né, em transformação, é melhoria contínua. Isso é o bonito, o ser humano. A gente viveu uma situação 2 anos que impactou a vida. Não estou nem falando da questão de perdas importantes dos nossos relacionamentos pessoais, né? Mas a nossa vida mudou, a forma da gente viver, de se relacionar, de comprar, de vender, de negociar. Tudo, essas foram algumas certezas que a gente teve desse movimento todo. E com isso, né, o ser humano adaptou. A gente está falando de 4 revoluções até agora. Começou lá, né, a manufatura, lá atrás, depois tivemos 1950 do combustível, 80 da indústria automobilística, principalmente a robotização, e agora, 2016, a questão da revolução, da transformação digital. E nós estamos, né, dentro, é o que você trouxe, né, Márcio? Vamos aceitar a realidade, né? E aí eu... lembrando de outro autor aqui, Paradoxo de Tocqueville, Daniel Goleman traz muito isso, né? Também os professores de Harvard, que é exatamente, acredite na verdade nua e crua. Ele era um general militar, ficou 12 anos preso em cativeiro no Vietnã, e ele viu seus amigos todos à sua volta, né, ficarem psicóticos, malucos ali, porque achava que amanhã nós vamos sair daqui. E fazia tudo aqui hoje, porque acabava com todos os recursos, comia tudo, sabe? Aquela coisa. Porque amanhã a gente já está livre. E aí chegava amanhã, não vinha o resgate, e eles não tinham condição de sobreviver naquele momento. E aí o Stockdale falou: não, eu não perco a esperança. Vai vir o resgate, mas vou fazer o meu melhor aqui hoje. Hoje eu estou nessa situação e nós vamos fazer o melhor. E aí, chegando, né, nessa questão, né, de fazer o melhor, a gente está vivendo muito nesse ambiente. E aí eu trago até de uma situação que nós temos aqui, já do David Henrique, um outro comentário, e fechando aqui o nosso comentário, que a gente já está quase chegando ao finalzinho. Bate-papo bom é assim, né, gente? Passa rápido. Então, antes de falar aqui obrigado, David Henrique, por você trazer aqui a sua questão. Tivemos muitas perguntas, mas o nosso aqui produtor, o Rock, aqui, ele faz algumas que a gente já respondeu muitas delas, né, que chegaram aqui, e ele vai colocando algumas outras para nos instigar. Mas antes de falar aqui a pergunta do David Henrique, eu já falo para você, né, curta, compartilhe, comente aqui no nosso podcast Prof aqui, para que mais pessoas possam também acompanhar. Nós vamos ter aqui várias edições, o início de muitas que vão vir, né, uma por mês inicialmente. Nós vamos ter todo início de mês, a gente vai avisar muito nas redes sociais para que vocês possam saber o dia que vai estar ao ar, para que a gente esteja conectado, trazer pessoas maravilhosas como nós estamos aqui com o Márcio e com o Maurício também, para que a gente possa ter esses questionamentos respondidos que acontecem em consultorias, em coaching, em salas de aula, para que você possa ter aqui também essas respostas para ajudar na sua trajetória de vida pessoal e profissional. E aí falando aqui da pergunta então do David Henrique: como liderar a distância? A gente está falando dentro desse desconectar e conectar, agora ele vem com um contraponto desse, né? E aí? Certamente a pandemia trouxe, né, algo novo para o mercado. Algumas empresas já até visualizavam o trabalho remoto, mas ainda engatinhando, e de um dia para o outro tornou-se uma realidade. E nesse ponto eu jogo até uma outra questão, né? Será que os líderes se atentaram? Quais são as competências que eu preciso desenvolver em mim para liderar uma equipe que está remotamente? Então, quer dizer, certamente muda a dinâmica, porque se eu estou ali presencial, as pessoas estão ali, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de conduzir as atividades é de uma forma. Agora, remotamente, muda-se o cenário. Né? Então, eu trago sempre nas minhas aulas, nos meus treinamentos, o que eu chamo de gerenciar com minutos de qualidade.
né? Às vezes o líder não tem todo o tempo do mundo e certamente não vai ter, né? Eu não vou conseguir ficar ali horas conversando, nem que seja pelo computador com o meu liderado. Mas se eu consigo dedicar minutos diariamente. Sim. Mas esses minutos não é para perguntar se a vida tá boa, se o céu tá azul, se tá quente lá fora, para falar de trabalho. E de repente são esses minutos preciosos que o liderado tem, né, do dia para desenrolar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, para o líder direcionar, orientar. Esse momento é fundamental, né? Então, saber gerenciar com minutos de qualidade é uma competência que, se os líderes ficarem espertos nesse trato com as suas equipes remotas, certamente a produtividade vai aumentar. Excelente, trazendo aí uma mensagem final aí, Maurício. E você, Márcio, qual a mensagem final? O ponto que o professor Maurício colocou tem interessante, que é isso. Os líderes já faziam isso, né? Você não estava toda hora sentado do lado do seu líder, do seu liderado, né? Um babá dele. Ele trabalhava sozinho, só estava num ambiente mais confinado, estava mais próximo ao acesso. Mas, em contrapartida, a própria tecnologia hoje supre essa necessidade de alguma forma. O grande barato é líderes formam líderes. Não tem uma outra maneira de você ser líder se você não forma outras pessoas. Um papel do líder maior é formar líderes. Então, quando você tem essa noção da sua equipe e deixa cada um tendo essa, né, delegando para ele essa função dele ser um liderado daquilo que ele está fazendo, de ser um líder daquilo que ele está fazendo, não só um liderado, mas liderando projetos, por exemplo, você não precisa ter um gestor de projetos numa empresa só para fazer os projetos. Todo mundo tem que ser um gestor do seu projeto. É cada vez mais estimulado isso hoje, né, na gestão. Sim. Então, assim, a liderança é a mesma coisa. Você é líder disso daqui. Então, lidera bem isso daqui. E me entrega os resultados, eu estou aqui para te ajudar e precisando, aí o líder aparece, se for necessário. Mas esse é o melhor caminho que tem. Porque liderando bem ele mesmo, vai dar tudo tranquilo. Né? Vai ser um pouco mais, vai deixar o trabalho para o líder um pouco menos doloroso. Excelente. Então já venho aqui fechar a frase de Marcel Proust, né, que veio aqui com vocês falando em mente. Os dias talvez podem ser iguais para um relógio, mas não para o homem, porque a qualquer momento você pode fazer toda a diferença. E é isso aí, né, gente? Muito obrigado pela participação de cada um. Prazer. Aqui. Traz aqui, vamos aqui, né? Obrigado, porque a gente fazer a diferença, essa contribuição que a gente pôde dar aqui nesse podcast, trazer essa diferença para tantas pessoas que têm a possibilidade de ter esse acesso, né, gratuito de conteúdo, de experiências ricas de vida que vocês trouxeram aqui. Fico muito agradecido de aceitar esse meu desafio, viverem esse sonho comigo para a gente se tornar realidade. Faça você também. Viva essa realidade nesse Prof aqui, para que a gente possa, né, ter mais episódios a todo mês, trazendo para você assuntos e temas realmente super relevantes, pertinentes e interessantes no seu dia a dia. E vá comentando aí nas redes sociais, comente aqui no nosso programa, coloque temas que você gostaria também de ter dentro das nossas entrevistas, para que a gente possa abrir cada vez mais essa mente da visão sistêmica, estratégica e competitiva, e principalmente fazendo uma corrente do bem. Obrigado a todos vocês, obrigado. Prazer. E até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns.